Boa noite a todos. Nós estamos em mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E quem vai fazer o estudo para nós hoje é o Emerson. E nós estamos aguardando que ele chegue, né? Chegou. Tudo bem, Emerson? Vou te adicionar. Tidinha, boa noite. Boa Tudo bem, noite, Emerson? Boa tudo noite. bem? Graças a Deus. Boa noite, Tida. Ajeitado aqui. O meu som tá bom, Emerson? A Eu altura que eu estou te tô ouvindo? falando? Sim, eu Bem, estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? tô. E Tidinha, você está nos ouvindo bem, querida? Boa noite a você, saudades de você. Recebe meu abraço. Vamos ver, né, Emerson? Ah, muito bem, muito bom. perfeito. E aí, como estão as coisas? Bem, Bem? Que já. bem. Pode ficar ruim, não, hein? É, estamos todos com saudades, né, Tida? É, estamos todos, Tidinha. Me organizando aqui. Hoje nós entramos um pouquinho mais cedo. São 7h55, não é isso? São o O relógio quê? está um pouquinho adiante. São 7h55. É, no meu aqui são 7h57, mas eu não sei qual relógio que tá certo, não. É, eu tenho reparado que o meu telefone está um pouquinho atrasado com o da igreja. É o meu Realmente, não sei. também. Uhum. O meu tá certo com o da igreja, porque quando eu estou dando aula e toco da igreja, eu gosto que fica certinho. Boa noite, Maurício. Tudo bem, Maurício? Dá um abraço da mamãe aí. Posso fazer uma música, Deus? Ah, por favor, faça. Nos Então, dê deixa eu tirar o essa fone. alegria.
Muito bem, Emerson. Tudo bem. Acho que tá na Boa hora, né? noite. Tá na hora. Vou cumprimentar a nossa querida Vanusa aqui. Recebe um Vanusa. beijinho aí no coração, Vanusa. E vamos fazer oração de abertura. Bom, com essa música, que é maravilhosa, vou fazer uma Ave Maria, né? Para começar. Com certeza. Então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, buscar dentro de nós as forças que comungam com a força maternal de Deus, expressa em Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Emerson, conta pra gente qual é o tema do seu estudo. Hoje eu vou falar sobre o trabalhador espírita. Um tema muito gostoso, muito bom. E é sempre bom falar daquilo que a gente vivencia, porque sai Claro, mais naturalmente. é. Né? Porque fica difícil de falar algo que a gente ainda não vivencia. Mas vamos lá. Uhum. Tipo falar sobre o amor universal, né? É, a gente imagina. É Boa mais noite, difícil, a Adir. gente só imagina, mas a gente não sabe, né? Não, ainda não. Vamos lá, então, né? Uhum. O trabalhador espírita. Eu sempre gosto de pegar, quando tem algum estudo assim, as palavras e ver qual que é a... Boa noite. É o Adir que está respondendo É ali. o Adir. Qual que... Saudade, Adir. Boa noite. Eu gosto muito de recorrer ao dicionário, né? Wikipedia, para olhar e depois confrontar com o que a doutrina espírita apresenta. Então, de acordo com o Wikipedia, que é um site, que é uma enciclopédia livre, ela traz a seguinte informação. Trabalhador é um termo amplo que inclui todo aquele que vive do seu trabalho. Isso inclui o escravo, o servo, o artesão, o proletário. Na atualidade, o trabalhador é considerado legalmente como todo aquele que realiza tarefas baseadas em contratos, com salários acordados e direitos previstos em lei. Então, geralmente, quando a gente fala a palavra trabalhador, atualmente a gente logo já recorre o nosso pensamento em trabalho remunerado, em contrato trabalhista e os direitos dessas leis. Quando a gente Mais direitos que obrigações, né? Eu quero os meus direitos. e é uma realidade que assim que sempre você pode receber o tanto que for, que sempre que você recebe é pouco. E para aquele que paga é muito. É muito. Né? Mas vamos continuar. Então, quando a gente pega a questão do trabalho na doutrina espírita, aí já muda um pouquinho a visão. Já tem mais a ver com o início, onde coloca aqui, que inclui todo aquele que vive do seu trabalho. Mas a doutrina ela amplia um pouco mais, porque a gente não acredita apenas no físico. Nós acreditamos também no espiritual. Então, quando é perguntado para os espíritos, lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, se devemos entender por trabalho as ocupações materiais, a resposta é que não, que o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aqui amplia totalmente a questão do trabalho.
ok? A qualquer momento, Neuza, que se quiser interromper, pode ficar à vontade, tá? Tá bom, eu quero perguntar se o latido dos meus cachorros está atrapalhando muito, porque estão histéricos. É, ô, Neuza, é uma coisa assim, todo mundo que tem cachorro tem isso em casa, né? Estão histéricos, 4 cachorros histéricos. Aham. Aí a gente, assim, perto de casa, então, a gente tem, de frente, né, tem um cercadinho onde fica os cachorros. Tem dia que 6 horas da manhã, eles despertam a gente. Aí quem Nossa, mãe. gosta, gosta. Quem não gosta, O Adir mas falou assim, que não estão, a Vanusa falou que não passa nada, que tá bem, então que bom, né? aham. Não, mas assim, eu não estou incomodado, pode ficar sossegado, Ótimo, obrigada. ok? Por favor. Continua. Agora, por que o trabalho é imposto ao homem? A questão 676. Aí a resposta é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que o físico é franzino, aquele fraquinho, Deus concebeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. E o trabalho, ele está totalmente, a lei de trabalho está totalmente ligada à lei de progresso, porque é através do progresso, do trabalho, que a humanidade chega ao progresso. E o progresso espiritual também. Ok? Ok. Até aí está tudo bem, né? Então, a Até respeito aqui de tá tudo trabalhador, tranquilo. tudo tranquilo. Eu vou pedir para que o Adir depois coloque na descrição do vídeo, quando ele publicar no YouTube, as referências de onde eu tirei o estudo. Eu, de acordo com a recomendação, peguei do site Verdade e Luz. Então, tem alguns textos lá que são maravilhosos, e eu vou estar lendo eles. E tem algumas palestras também que são que valem a pena a gente estar dando uma olhadinha. Então, primeiro, como eu já trabalhei com a questão do trabalhador, agora eu vou trabalhar com a questão do espírita. E tem um texto lá que eu achei maravilhoso. Eu vou ler para a gente analisar, mas só esse texto aqui já dá uma palestra magnífica, porque é muito profundo, traz muita coisa muito real, de uma forma bem lúcida. O que é ser espírita? Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Aqui já é bem forte. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos instintivamente se comunicam, mesmo sem o saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Sem viver, ser espírita, perdi aqui só um momento. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Muito profundo, né, Neuza?
todas as Esse colocações texto aqui está são muito bom. É. muito pertinentes. Inclusive, só fazendo um comentário aí, a Uhum. primeira coisa que fala que ser espírita é ser cristão, é, ser cristão, às vezes, a gente fala como um costume, sem Uhum. atentar bem no que significa ser cristão, não é? Sim. Porque ser cristão é ser servo, inclui todas essas questões que você falou, inclusive lá, quando você falou sobre a definição de trabalhador, e Emerson, você está saindo do ar. Deixa eu ver se você vai voltar aqui. Eu vou te tirar e vou te adicionar de novo. Emerson, pede para entrar de novo que eu não estou conseguindo te adicionar, por favor, tá? Gente, nós estamos esperando para ver se o Emerson entra de novo para me adicioná-lo, tá? Daqui a pouco a gente continua. Isso acontece mesmo, como diz o Allan Kardec, é dos escolhos da live, né? Tem esses problemas mesmo. O Emerson, estou aguardando, mas não está entrando. Eu acho melhor você pedir para solicitar. Você solicitar para entrar, para ver se eu consigo. Enquanto isso, boa noite a quem entrou depois, né? A Aninha, o Elton, todo mundo que chegou aí depois. Boa noite a todos. Emerson, olha se você me solicita para entrar. Ok. Ei, Emerson, deu certo, né? Aham, voltamos. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, quando você falou sobre o significado da palavra trabalhador, você incluiu, inclusive, que o servo é um trabalhador, né? Uhum. Que na Sim, sim. descrição de trabalhador, servo e escravo está incluído também. Aí a gente lembra de São Paulo, quando ele falou que ele era o prisioneiro, né, de Deus, o servo do Senhor. Então, e como eu estava falando da palavra cristão, que às vezes a gente fala de forma banal, se ser espírita é ser cristão, a gente tem que atentar bem para o que significa ser cristão, para que a gente não ostente só uma cruzinha no peito e fala que com aquela cruzinha que a gente ostenta, a gente é cristão, né? Porque ser cristão é algo interno, é algo de sentimento e de coração, que vai muito além de um rótulo, de que se a gente, por exemplo, às vezes alguém pode dizer que é cristão para diferenciar de um budista. O budista segue a Buda, o cristão segue o Cristo. Segue mesmo, né? É, É isso que eu queria dizer. Uhum. E a primeira frase ela é muito impactante, né? Porque ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser É, cristão, né? É forte. Então vamos continuar. É, ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora sem alterar-se como espírito, como cristão. Novamente aparece a palavra cristão. O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou em meio da multidão, na alegria e na dor.
na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita. Então, mas juntando as duas coisas, o trabalhador Juntando e ser trabalhador espírita, com espírita, né? Aí aperta, hein? deu uma reflexão boa. Não dá? Dá sim. Uma reflexão muito boa. Eu achei esse texto muito profundo. E assim, tem que diluir cada pedacinho dele. Por isso que eu falo que só ele já dá para fazer uma palestra. Mas continuando aqui, eu tentei colocar todo mundo como trabalhador, porque assim os espíritos já dizem que qualquer ocupação útil é trabalho. Então eu vou tentar colocar uma mensagem para cada momento que a pessoa está na casa espírita. Deus, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão, aqueles que estão dirigindo, com uma mensagenzinha para dar ânimo. Ok? Então, esse texto anterior, ele está com um autor desconhecido. Já esse que eu vou ler agora, ele está assinado como Sabrina. O que acontece quando você entra em um centro espírita? É impressionante o medo que as pessoas têm quando se fala com relação a algo que não se conhece. A primeira impressão que as pessoas geralmente têm de centro espírita é macumba. É lugar onde segue-se coisa ruim. Isso é muito, muito visível às pessoas, essa visão. Mas vamos dar continuidade, que depois a gente alinha as ideias. Então, quando você entra em um centro espírita, você não se torna médium. A não ser que você já tenha nascido com o corpo físico preparado para isso. Você não começa a ver ou ouvir os espíritos. Na verdade, acontece geralmente o contrário. Geralmente as pessoas procuram a casa espírita porque estão vivenciando coisas espirituais fora da casa espírita. Então nós temos casos de pessoas que têm os filhos, que são médios extensivos, que as religiões não conseguem compreender aquilo que a criança está passando. Então a mãe leva para um lugar onde as explicações são mais plausíveis. Parece que você queria falar alguma coisa? Você queria falar algo Não, mesmo? eu pensei, mas eu achei melhor deixar se continuar. Pode seguir, depois eu falo. Ok. Quando você entra, porque aqui entra a questão de as pessoas muitas vezes, pelo psicológico, começam a achar que viraram médios. E a colocação aqui, e quando a gente estuda, a gente sabe que o médio, ele já é médio desde o nascimento. Ele pode educar essa mediunidade, mas quem nasceu e vive até hoje e não viu o espírito, e não escuta espírito, provavelmente nessa encarnação não vai ver e não vai escutar, a não ser que seja necessário. Agora, isso de uma forma ostensiva.
Porque, pelo pensamento, pelas intuições, de acordo com a palestra da semana passada, né, nós somos conduzidos e nós temos esse contato, mesmo que a gente não perceba. Ok? Alguma colocação, Neuza? Eu queria colocar, assim, isso que você falou, que as pessoas têm medo de ir na casa espírita e ver espírito baixando pela parede, que as pessoas perguntam, né, se baixou o espírito lá. Fico imaginando um Homem-Aranha descendo pela parede, assim, baixando na casa espírita, né? Então, e você colocou que se a pessoa não vê espírito, ela não vai ver porque entrou na casa espírita, porque normalmente quem vê espírito nos procura porque está vendo, né? E mesmo assim, o fato de alguém estar vendo espírito ou escutando voz de espírito não quer dizer que a pessoa seja médium. A pessoa pode estar doente, pode estar com esquizofrenia. Tem medicamentos, inclusive tem medicamento para a doença de Parkinson, que faz a pessoa ter alucinação. A pessoa começa a ver inseto, ver monstro, ver pessoas que não estão ali. Então, o fato de alguém estar vendo ou ouvindo alguma coisa também não quer dizer que a pessoa seja médium. E o fato da pessoa estar sofrendo muitas perturbações também não quer dizer que a pessoa vai ser um trabalhador da mediunidade. Às vezes a pessoa está com obsessão e precisa de tratamento espiritual, né? Porque são termos que se confundem muito. E no livro Grilhões Partidos, o autor diz lá logo no início que é uma pena que para os centros espíritas, todas as pessoas que chegam com algum tipo de perturbação, eles acham que é médium, e é uma pena que para os médicos, todas as pessoas que chegam com alguma perturbação são doentes mentais, que na verdade têm de tudo. E tem também tudo misturado, né? Tem as pessoas que estão com sofrimento mental, tem as pessoas que estão com mediunidade, tem as pessoas que estão com obsessão, e tem aquelas privilegiadas que estão com tudo junto. A doença mental, a obsessão, a mediunidade, né? Que ficam mais perturbadas ainda, e elas precisam de ajuda de médico e de ajuda espiritual. Isso, obrigada. Isso que você colocou é muito importante, Neuza, porque como eu estou dirigindo um estudo que vai falar sobre a importância do trabalho, aí de repente a pessoa ela fica se sentindo obrigada, né, achando que tem que trabalhar, e essa colocação ela é muito pertinente, porque eu vou falar que antes disso é necessário equilíbrio. Porque senão é mais trabalhoso. Muito. Quando você entra em um centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionados exclusivamente a você. Tampouco seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo o que você deve ou não fazer da sua vida. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Se essa informação fosse necessária, você lembraria por conta própria. E geralmente não é agradável. Nunca é. Né? Porque todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser princesa, todo mundo quer ser sábio, ser famoso, algo mais... Conde, duquesa. Tudo rico, milionário. Ninguém quer ser assassino, ninguém quer ser estuprador, ninguém quer ser violento, mas a história da humanidade conta que éramos assim. Eu não sei se essa frase é do Chico Xavier, porque eu já ouvi, e eu acho que a pessoa que me contou atribuiu a ele, mas eu não sei se foi ele. Quando alguém chegava contando, Chico, eu fui rainha na outra encarnação, fui princesa, fui isso, fui aquilo. E falava, é provável mesmo que se tivesse sido lavadeira, talvez você não precisasse ter reencarnado. Né? Então, assim, quando a gente começa a contar que foi alguma coisa muito bacana em encarnação passada, às vezes é por isso mesmo que a gente teve que voltar, né? Erramos muito. Se a gente fosse uma pessoa
que tivesse um cristão verdadeiro, igual você falou aí, provavelmente, se a gente tivesse aprendido bem a lição do que é ser cristão, a gente estaria em planos mais elevados, né? Sim. Ou ajudando aqui ainda. Não é? Sim. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outras existências, até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia de hoje. Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir, suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que quer que você enfrente na vida. Eu vou comentar mais no final, vou continuar lendo aqui. Quando você entra em um centro espírita, você definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado, até porque a ideia de centro espírita nada tem a ver com anjos tocando harpas nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, provavelmente nada vai mudar se você não tomar a decisão de mudar, que você compreenda que precisa realizar, sem você compreender que precisa realizar melhorias em si mesmo, que aceite o convite da reforma íntima e moral, tudo continuará da mesma forma. Então, geralmente, no primeiro momento, quando a gente vai numa casa espírita, principalmente quando vai um tratamento espiritual, geralmente a gente percebe uma melhora sim, porque nós sabemos que através do passe, através dos estudos da água frutificada, nós vamos receber ajuda. Mas essa ajuda, ela não muda a sua forma de se comportar. E se você não mudar e você não fizer a sua parte, é provável que vai voltar tudo como era antes. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é com certeza uma das primeiras lições, entre tantas outras que você aprenderá quando, de fato, entrar em um centro espírita. Tudo bem? Emerson, o trabalho nosso é o trabalho de um escultor, né? Só que nós estamos nos esculpindo internamente. E Perfeito. às vezes acontece muito a ideia equivocada de alguém que entra na casa espírita e acha que um médium vai resolver. Igual nós temos médiums bem ostensivos na casa espírita e as pessoas vão atrás desse médium, achando que o médium vai resolver. Mesmo que seja um problema de dor, mesmo que seja uma doença, né? Assim, por que que o médium resolveria? Né? Assim, eu acredito que esses grandes seres que vêm, promovem curas iguais as que Jesus promoveu, tudo isso tem um objetivo. E um dos objetivos é dar testemunho de quem eles são. Porque para a própria pessoa, se a gente for viver 70, 80, 90, 100 anos, a gente pode até ser curado de alguma coisa hoje, mas daqui a algum tempo nós vamos morrer de outra coisa. Sim. Então, assim, é uma ideia muito equivocada alguém achar que numa casa espírita, um médium ou uma reunião mediúnica vai resolver os problemas mais sérios, que são os problemas da nossa alma, né? E isso ninguém foi uma das coisas assim que eu demorei um pouco para entender quando eu entrei no Espiritismo, que ninguém ia fazer nada por mim. Não que ninguém fosse me ajudar, não que ninguém fosse me orientar, mas que o trabalho pesado mesmo, eu teria que fazer, né? Porque eu tinha desdobramento, eu sofria muito com os desdobramentos,
E eu já estava na casa espírita há algum tempo e eu achava que alguém ia fazer alguma coisa para resolver o problema dos meus desdobramentos. Quem poderia fazer se não fosse eu mesmo? Fazer Sim. o quê, né? Uhum. Desculpa eu ter te interrompido, vou deixar assim. Não, a vivência, Neuza, é sempre bem-vinda. Entrou aí a Letícia, minha pequena, o nosso amigo Geraldo, bem-vindos. E o Vitor Então nós também. percebemos, o Vitor, então percebemos a mensagem clara que se precisamos mudar algo, nós somos responsáveis pela mudança. É o que você acabou de falar. Parece que você até leu É. meu texto aqui. Mediunidade. É, a casa espírita não é apenas a sua estrutura física, paredes, portas e janelas. Ela também é o conjunto dos seus trabalhadores. Hoje nós estamos fazendo um trabalho espírita e não estamos no centro espírita. Isso. Agora, olha que informação importante. A prioridade desse trabalho é de promover a caridade aos outros e a de manter o centro espírita em suas funções em funcionamento. No entanto, existe uma finalidade maior no trabalho espírita, que é a de melhorar o trabalhador. Que fora da Lemos caridade lá. não é salvação, a gente interpreta que fora da caridade não há salvação, porque fora da caridade para com o outro, né? Boa Mas noite. o objetivo da salvação pela caridade é que, em nos tornando caridosos, nós nos melhoramos a nós, né? Tudo tem o Sim, objetivo do autoaperfeiçoamento. com certeza. Lá em João, no capítulo 1, versículo 8, tem a seguinte informação: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebei plena recompensa. Analisando a expressão acima, vemos que para não perder o fruto do trabalho, é necessário olhar para vós mesmos, no caso, para nós mesmos. Assim, antes de tudo, o trabalho espírita tem a finalidade de edificar moralmente e espiritualmente aquele que realiza o trabalho. Em definições práticas, os médiuns, pela prática da mediunidade ou não, eles têm que se melhorar com a prática, com a vivência da mediunidade. O aplicador de passe, os evangelizadores, os dirigentes e todos os demais devem entender que a prioridade é que nos tornemos melhores com o trabalho que nós abraçamos. Então, quando, por exemplo, a pessoa ela vai começar a fazer um trabalho de passe numa casa espírita, primeiro pede-se que ela estude sobre o que é o trabalho. É óbvio que na prática, muitas vezes, a pessoa está apta mesmo sem esse estudo. A gente tem um caso de um convite que Chico faz com a senhora. Mas aí o que se pede? Pede para a pessoa ter uma conduta apropriada, porque ela está fazendo uma transferência de boas energias. E se ela tem uma conduta, uma alimentação que não ajuda, ou alguma questão moral que atrapalha, isso vai influenciar diretamente no trabalho. Então, já se pede para que ela tenha uma boa noite de sono. Então, isso, todo e qualquer trabalho que a pessoa vai executar, é o ideal é que esse trabalho vai dar frutos, primeiramente, para aquele trabalhador. Ô Emerson, você está Oi. falando isso aí, me veio assim, o servo, o cristão que se torna um servo,
a primeira coisa que ele precisa fazer é ser um servidor de si mesmo, né? Porque senão como que ele vai servir aos outros? E Sim. uma coisa também a respeito do trabalho e do estudo, eu queria colocar assim: uma pessoa que tem muita vontade de ajudar a curar os outros, que tem talento para isso, que tem muito amor no coração, ela pode decidir trabalhar num pronto-socorro sem fazer faculdade de medicina, Não. né? Assim, porque se eu for para um pronto-socorro, eu gostaria que alguém que tivesse estudado medicina me atendesse, e não apenas uma pessoa de bom coração. Uhum. Então, para tudo existe estudo, porque no caso nós que não somos Chico, que não temos essa sensibilidade aguçada, né? Então, eu acho que qualquer atividade que a gente for fazer, a gente tem que se preparar para ela. Amor é uma coisa muito importante, mas conhecimento é o alicerce, né? Uhum. Eu citei essa questão, eh, que é um acontecimento que a gente tem relatado, mas hoje todo e qualquer trabalhador que chegue e queira executar uma função na casa espírita, a gente pede que tenha os requisitos, não é simplesmente querer trabalhar. Eu vou tentar fechar aqui, que aí a gente entra nesse assunto, já está bem adiantado, mas tudo bem, vamos lá. É, Você percebe que a gente tem o queijo e a goiabada? Nossa, nem me fala, minha boca salivou. Mas a gente precisa mudar. E uma das principais formas de mudar é se melhorando e trabalhando. Então, é muito impressionante assim como a gente pega algo para trabalhar e como que as ideias vão, quando você começa a estudar uma coisa que as outras ideias vão fechando. Porque a Vão gente sempre escuta surgindo, falar né? que vão surgindo, a gente sempre escuta falar que é necessário esse trabalho evangélico, essa vivência, mas a gente acaba não ligando 100% as coisas. E aí eu tenho que falar que nós até adiantamos um pouco que isso é um processo. Não quer dizer que o Emerson falou lá no estudo que tem que trabalhar, e como você mesmo já disse no começo, que às vezes a pessoa está passando por dificuldades e tem que se saber certinho o que está acontecendo. Então, não é chegar na casa espírita e falar que é médio e querer ir para a mesa mediúnica. Não é, primeiro é participar das reuniões públicas, é participar dos grupos de estudo. No caso de alguma dificuldade ou desequilíbrio, fazer tratamento espiritual. A partir do momento que a pessoa ela percebe que está bem e quer progredir mais, aí procura se inteirar das atividades que existem na casa, procura os dirigentes das atividades e olha o que a pessoa pode fazer. E sempre existem alguns tipos de atividades que não são recomendadas para a pessoa de acordo com a mediunidade que ela executa, que ela tem, por exemplo. As visitas nas casas das pessoas necessitadas, muitas vezes, acontece dos médicos passarem mal. Então, assim, não é chatice do É. dirigente que não quer deixar que a pessoa vá, que a pessoa precisa trabalhar. Na verdade, são coisas que têm que ser respeitadas porque realmente dá problema. E dependendo do momento que a pessoa está, ela pode acabar se desequilibrando e se afastando e perdendo uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, O primeiro, Emerson, sobre essa questão do precisa trabalhar, todos uhum, nós precisamos trabalhar, porque se falou que ligado à lei de progresso e que toda ocupação útil é trabalho. Mas é um sim, equívoco do espírita achar que quando se diz que tem que trabalhar é trabalhar na mediunidade,
Porque eu não me lembro de, no livro dos médiuns, Allan Kardec ter escrito hora nenhuma que quem tem mediunidade tem que trabalhar em reunião mediúnica. Eu não lembro disso em lugar nenhum. E Sim, se alguém achar justamente. isso, por favor, manda para mim, porque eu não me lembro de ter visto isso. Pois é. Isso tem que ficar claro, né, Neuza? Porque realmente Uhum. existe isso circulando na casa, que muitas vezes a pessoa é médium e quer executar a mediunidade. O que nós precisamos realmente é de uma convivência amistosa com toda e qualquer pessoa. O que a gente precisa realmente é não ficar irritado, irado com o comportamento das outras pessoas. O que a gente precisa realmente é aprender a receber uma crítica e analisar aquela crítica, ver se ela tem razão. Se ela tem razão, eu preciso melhorar. Se ela não tem razão, eu não preciso, de uma forma, é, me comportar de uma forma agressiva para provar isso, porque ela não é verdade. Aí a gente tem muitas vezes as pessoas participando dos estudos e vem essas questões de querer trabalhar, de entrar em atrito com as outras pessoas, mas só da pessoa estar entrando em atrito quer dizer que alguma coisa ela precisa melhorar. E eu vou pegar um gancho nisso aí, porque quando as pessoas têm mediunidade ostensiva e querem trabalhar em reunião mediúnica e dizem que precisam desenvolver a mediunidade, são falas que uma coisa a gente tem que separar em miúdos, porque a pessoa ter mediunidade é uma coisa, querer trabalhar em reunião mediúnica é muito bom. Agora, ninguém desenvolve mediunidade na reunião mediúnica. Desenvolvimento de mediunidade se faz com vivência, estudo e prática do Evangelho de Jesus. É ser cristão. Isso é educação mediúnica. Ser cristão é educação mediúnica. Ninguém se educa mediunicamente trabalhando numa reunião mediúnica, né? E poderia depois isso é verdadeiro depois de algum tempo de prática, quando a pessoa começa a perceber o sofrimento dos espíritos que manifestam e ela toma atento naquilo pensando que aquele sofrimento daquele espírito corrobora os ensinamentos do livro dos espíritos, corrobora o ensinamento do livro dos médiuns. Aí ela toma para si o exemplo. Ah, esse espírito sofreu, está sofrendo por causa disso. Eu tenho isso na minha personalidade, está na hora de consertar. Se não servir para isso, o médium está perdendo tempo de aprendizado na reunião mediúnica, porque ele é a pessoa que mais pode aprender com os espíritos numa reunião mediúnica, aprender para si, né? Agora, só para Uhum, fazer tipo um correio, tipo um WhatsApp de espíritos, isso não nos leva a muitos lugares. Às uhum. vezes não nos leva a lugar nenhum, né? Como nós citamos antes, né, Neuza? O que é a principal função do trabalhador? É se edificar. Então, aquele trabalho tem que fazer diferença para ele. Porque nós sabemos Isso. que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Eu não gosto, nem vai dar tempo de falar, que a gente já está adiantado no tempo, mas eu não gosto de colocar a questão de devedor. Tá? Eu vou só falar essa questão aqui para me fazer o final, porque eu não sei quanto tempo que tá colocando para você aí. Quanto tempo nós Ainda não temos? colocou, não, mas nós temos uns 10 Colocou, não? minutos. Uhum. Não. Tá bom. Então agora vai uma mensagem para aqueles que já executam algum trabalho na casa espírita. Se você tem um ponto de vista de que deve trabalhar por ser devedor e precisa trabalhar para pagar as contas, isso pode trazer um desconforto. Veja pelo ponto de vista que você está trabalhando na sua melhoria e está semeando com mais sabedoria e amor hoje. Vai colher os frutos no momento apropriado. Você consegue ver essa mudança de ponto de vista? Uma coisa é você trabalhar porque você é um devedor, isso pesa.
Outra coisa é você já se identificar com o trabalho e perceber que agora você está tratando bem. E esse Uma plantio coisa vai é ter uma você colheita. depositar dinheiro na poupança, outra coisa é você pagar cheque especial. Perfeito, é isso. 100%. Porque é o mesmo, você pega o dinheiro e separa, mas uma coisa é você pensar que você está juntando, outra coisa é você ficar naquele trabalho penoso, não, tem que pagar mais essa parcela, não, eu tô Sim, devendo isso. É aham, difícil, né? É é, preferível fazer poupança, né? Assim, com certeza. não tô falando da poupança do banco, mas poupar, né? E guardando Uhum, conhecimento, e guardando trabalho, e guardando caridade. Ter essas coisas, porque quem vai beneficiar disso somos nós mesmos, né? Não é para ninguém. uhum. Porque geralmente, quando se desperta a consciência e percebe que todos os nossos atos causam reações e necessidade de reparo, eu perdi aqui. Porque geralmente, quando se desperta a consciência e percebe que todos os nossos atos causam reações e necessidade de reparo, é comum o sujeito ficar assustado e muitas vezes até com dificuldade de perdoar a si mesmo, o auto-perdão. E acontece demais quando a pessoa, às vezes, até numa reunião mediúnica, a pessoa ela vê algo que ela já fez, aquilo é assustador. E a pessoa tem uma dificuldade enorme de se perdoar de alguns atos. Então, quando você se observa fazendo algo que a consequência é boa, que é a consciência tranquila, isso causa uma satisfação muito grande. E aí você tem um trabalhador engajado com a própria, com o propósito da doutrina espírita. A gente tem nosso companheiro Rony, que dá um testemunho maravilhoso de muitas vezes, durante as apresentações, ele se perceber com o violão na mão, fazendo bem, e olhar para suas mãos e pensar assim, essas mãos que já fizeram tanta coisa ruim, hoje tem a oportunidade de fazer uma coisa que o resultado é só amor. É. Olha o tanto que muda a forma de, de vivenciar. Olha o tanto que fica gostoso você estar na casa espírita e saber que você está fazendo ali de coração, aquilo é algo bom. Aquilo não vai trazer resultado ruim. É consciência tranquila. E É é bacana demais. confortante, né? Traz Confortante. conforto pro Por isso, coração, né? Traz, dá um quentinho no coração. dá um quentinho no coração. Por isso que os espíritos nos falam tanto sobre a questão da caridade. Porque quando se atinge a caridade verdadeira, é isso. É viver para o bem. Então, Neuza, para finalizar, a gente fazer o fechamento, eu vou pegar o livro Palavra de Vida Eterna, a mensagem 144, vou pegar só o finalzinho dela. Tem a seguinte mensagem. Disse Jesus, em várias ocasiões aos seguidores, ide e pregai. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do Espírito. Não é para ficar criticando aqueles que ainda estão longe da perfeição. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Muito bom. Perfeito, né? As duas Não, coisas, né? Que exemplificar é explicar e que a tarefa é de educação, de autoeducação, né? Eu não estou autoeducação. aqui para educar a você, mas para educar a mim mesma. E quando você é atendido por uma pessoa que é educada, ela não precisa nem de ficar falando as coisas. É, Você percebe, né? É exemplificar. Tem uma fala que fala assim: vá e pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras.
fazendo uma alusão à questão da forma da pessoa vivenciar, da pessoa exemplificar. Neuza, estamos chegando no finalzinho. Estamos. Se você quiser fizer mais alguma colocação. É um assunto muito gostoso de falar, deu para falar muito pouca coisa, mas porque é muita coisa para se falar. Tem muita coisa. E o trabalhador espírita, né, a gente tem desde quem coloca água no copinho lá fora, para quem sai da casa espírita, já ter um copinho com água, é um trabalho espírita. Quantas vezes eu cheguei na casa espírita, o pessoal estava varrendo lá fora porque tinha dado um vento. Né? Não precisa de ninguém mandar fazer, ninguém vai mandar fazer nada. O trabalhador espírita é aquele que toma para si alguma coisa que ele acha que precisa ser feita. Não é uma pessoa que acha que uma tarefa tem que ser feita e fala para você fazer. Né? Se eu acho que uma tarefa tem que ser feita, eu tomo ela para mim e faço. Eu não vou impô-la para que outra pessoa faça. Então, tem tantas formas de ser um trabalhador espírita, que seja contribuindo materialmente para que a casa exista. A casa espírita é igual um corpo que precisa de nutrição e de alimento, né? Nós temos o corpo para a vivência do espírito. O campo de aprendizado do espírito é a experiência física. E então a gente tem que cuidar desse corpo para ter esse campo de experiência. E também temos que cuidar da casa espírita, porque é o campo nosso de aprendizado, de contato uns com os outros, onde a gente estuda, a gente congrega, a gente faz amizade, né? A gente se lapida. Então, existem inúmeras possibilidades, inclusive, igual você contou do nosso companheiro Rony, tocando um violão ou tocando um violino, igual você tocou. Isso tudo é trabalho. Se for feito com amor, tudo é trabalho. Então, cada um de nós tem algum dom específico e ninguém tem todos os dons, né? Ninguém trabalha em todas as áreas. E isso é uma coisa que muito bacana também, que tem trabalho para cada forma de se expressar, que cada pessoa tem. E tomara que a gente possa em breve voltar a trabalhar dentro da casa espírita, né? Com certeza, se Deus quiser. Uma coisa que não deu tempo de falar foi sobre a crença na imunidade espírita, né? Igual o parlamentar tem. nós por Imunidade seguirmos, parlamentar? nós Não por temos, seguirmos não. Espiritismo não quer dizer que tem alguma. A gente tem um consolo maior, né? A gente pode se comportar de uma forma melhor, mas não existe essa. A gente pode ter as doenças, pode ter o câncer, pode ter doença, pode perder parente, mas a forma com que a gente se comporta quando essas coisas acontecem, ela em si já é uma divulgação da doutrina espírita também. Porque as pessoas veem e falam assim, nossa, como é que a pessoa consegue ter uma calma, uma paciência passando por isso? E aí, quando se tem essa consolação que nós temos, isso também é a divulgação. Isso. Emerson, acho que agora a gente vai ter que encerrar mesmo, que agora mesmo vai começar a aparecer aquele contagem regressiva. Você quer fazer uma oração de encerramento? Posso fazer rapidinho, tá? Boa noite a Então, boa todos. noite a Obrigado. todos, gente. Se não der tempo, né, a gente faz a oração agora. Tá. Deus Pai, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade e que você possa visitar o lar de todos aqueles que estão necessitando de sua presença. Sempre peço, Pai, paciência, força e resignação. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças ao Senhor. Assim seja. Obrigada, Muito Emerson. bem. Faltam Obrigado. 12 Eu que segundos. agradeço. Tá. Fica com Deus. Um abraço a Com todos. Deus também. 6 segundos. Abraço. Tchau. Tchau.